Na sequência do estudo do Evangelho no Lar, será dada continuidade à leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Para aqueles que estejam iniciando o estudo a partir deste vídeo, informamos que as orientações necessárias para a realização deste estudo em seu lar estão descritas no início do vídeo Evangelho no Lar 01, disponível neste canal. A seguir, apresentamos os procedimentos recomendados. Número 1. Prece inicial, simples e concisa. Número 2. Leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo. Número 3. Comentários em voz alta, moderada e clara, conforme o seu entendimento. Número 4. Fluidificação da água através de prece simples. Número 5. Prece final, simples e concisa. Após o período de isolamento social, orientamos em nossa sede como fazer o estudo do Evangelho no Lar em 3 reuniões presenciais, sempre às terças-feiras, às 19 horas. Olá, amigos. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós em luz e serenidade. Estudo do Evangelho no Lar, capítulo 9, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer uma prece, iniciando o nosso estudo, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, ao nosso Pai Criador, pedindo suas bênçãos e pedindo aos protetores espirituais que nos auxiliem nessa tarefa, nas lições do Evangelho do Mestre Jesus. Que assim seja. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Este capítulo nos fala de injúrias e violências, nas instruções dos espíritos, a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação. E ele encerra falando a cólera. Bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Capítulo 5, versículo 9. Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude e da afabilidade uma doçura, uma lei. Condena, por consequente, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês para com os semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e evitando e virando a cabeça para o lado. Vai mesmo mais longe, pois ameaça com fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão: és louco. É evidente que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda a palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo o cristão. Então, aqui nós estamos falando da brandura, da moderação, da mansuetude e da afabilidade. Esse tema é bem atual para a nossa reflexão, porque ele fala de todos esses itens. E ser manso não significa ser omisso, mas um crente na bondade, na misericórdia de Deus. Ainda que estejamos imersos no sofrimento, vamos entender que estamos na Terra para desenvolver as nossas habilidades e a caminho da nossa evolução. Quando a humanidade
se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Então, nós podemos pensar que a lei do amor, né, e da caridade será a lei da humanidade, né? Então, o estado da Terra será tão segundo esta lei, porque a lei do amor e da caridade reinará. Então, já nós não seremos, os fracos não serão oprimidos, né? E todos nós, com certeza, estaremos nessa condição de pacíficos, né? De mansos para conosco mesmo e para com os nossos irmãos, né? A afabilidade e a doçura, né, trata da benevolência para com todos, é fruto do amor ao próximo e produz a afabilidade e a doçura, que são as suas formas de manifestar-se. Então, sermos benevolentes já estar com essas virtudes dentro de nós, a afabilidade e a doçura, né? São as formas que vão se manifestar, né, através da benevolência. Então, precisamos ver que a benevolência, ela não nos conduz a sermos coniventes com o erro do outro e nem com o nosso próprio erro, mas sermos, sim, benevolentes. Aprendemos a ter, né, a paciência, né, a ter essa afabilidade, ser mais presente em nós. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Deus não envia a dor, porque a dor é uma construção nossa no nosso caminho, dos nossos equívocos, das nossas escolhas erradas, enfim, mas Ele nos envia, né, pela sua misericórdia, a oportunidade de estarmos aqui e trabalharmos melhor. Trabalhar essa paciência, ser paciente com a nossa própria dor, ser paciente com a dor do próximo, né? Quando ele fala da obediência e da resignação, Lázaro nos diz no Evangelho que a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Vejamos que a obediência, se nós já conseguimos essa virtude, é porque nós estamos cumprindo as leis de Deus. São leis imutáveis e que nos regem nessa vida, né? A resignação, ela não é conformação, mas naquele momento do sofrimento, do problema que estamos vivenciando, nós vamos ter, sim, resignação, mas vamos saber como sair daquele momento. Por quê? Porque nós construímos, né, vamos colocando no nosso coração os bons sentimentos, né, alimentamos o nosso coração com os bons sentimentos, com os valores éticos e morais, e aí nós vamos ter força. Entendemos por que nós estamos passando nesse momento, né? E o quanto é agradável a nós mesmos ter essa consciência de dizer, nós não estamos abandonados, então estamos sozinhos. Quando ele fala lá a cólera, ele vai também falar do orgulho, né, que ainda é tão presente no nosso dia a dia. Então, pelo orgulho, estamos sempre nos julgando melhor que o outro, não aceitamos comparação que possa nos rebaixar para não ferir o nosso orgulho, né? E com isso, vamos conservando pensamentos de desarmonia, né? Que a raiva, né? Aquele impulso violento que vai alterar o nosso bem-estar, a nossa saúde. Nós temos sempre a falsa ideia que nascemos daquele jeito e não vamos mudar. E também não fazemos nenhum esforço para tal. Esse é um engano, porque se nós estamos aqui
é justamente para aproveitar a oportunidade de mudança, né? Essa é a oportunidade que o Pai nos dá para que nós possamos, através do nosso esforço, através do exercício diário que nós vamos fazer ou podemos fazer, cada um dentro das suas possibilidades, mas todos com a possibilidade de renovação, porque todos nós estamos amparados. E Emmanuel tem uma lição que nos fala sobre a questão de pacificar, né? Sermos pacíficos. Ele diz: pacifica sempre. Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda a perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Então, essa paz vai começar dentro de nós. É no nosso interior que nós temos que buscar as soluções e as referências da nossa mudança. Não é externo, não é nas coisas efêmeras da Terra, mas sempre que a gente tenha um olhar mais abrangente para um futuro melhor. Chegamos ao final do nosso estudo. Vamos fazer uma prece, né, fazer a fluidificação da água, rogando, né, aos amigos e guias espirituais que coloquem nesta água os remédios que se façam necessários para cada um de nós. Que assim seja. Vamos mais uma vez serenar nossa mente, elevando os nossos pensamentos em agradecimento ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, agradecimento ao amparo dos benfeitores espirituais, que nós possamos sempre ter força, coragem e bom ânimo para caminhar mais tranquilo. Que essa luz se acenda em cada lar, né, em cada coração. Que possa receber, né, o Mestre Jesus com a sua paz, com a sua serenidade. Ajuda-nos, Pai, nessa caminhada, que nós nunca percamos a confiança em Ti e a fé. Jesus fica conosco, hoje e sempre. E assim seja, graças a Deus. Não é a prática do Evangelho no lar que muda as nossas vidas, e sim a mudança da nossa conduta, do nosso modo de pensar e agir. Muita paz.